Fala, moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, vamos dar sequência à nossa disciplina, tá? Patologia geral, comigo, professor Ederson Witz, tá? Lembrando que na última aula, pessoal, eu estava falando sobre necrose e eu estava falando sobre os tipos de necrose, tá? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a necrose, né? E vamos finalizar, tá? E já vamos começar um outro conteúdo aí, tá ok? Então, nós estamos falando de morte celular e a necrose é um tipo de morte celular, como eu já disse para vocês, em que existe uma agressão, né? Em que ultrapassa a capacidade do ponto de não retorno, que essa célula, ela acaba não tendo condições para se manter funcional e ocorre o desencadeamento da autólise, né, que é uma autodigestão principalmente provocado pelos lisossomos, tá? E o tipo de necrose que vai acontecer vai depender do tipo de tecido que for acometido, né? E obviamente qual o mecanismo, né, fisiopatológico que vai acontecer ali. Então, dependendo da situação, se o tecido pode ser lipídico, como a gente falou, pode ser um tecido vascularizado, pode ser a apresentação, por exemplo, de um tecido do sistema nervoso. Então, dependendo da forma, pessoal, em que acontecer esse processo e o tipo de tecido que for acometido, nós vamos ter o tipo de necrose resultante, tá bom? Então, como eu já disse, essa tipologia pode variar dependendo dessas situações, tá? Então, na última aula, pessoal, eu parei no momento que eu estava falando sobre, eu ia começar a falar sobre a necrose fibrinoide, ok? Então, só mostrando aqui anteriormente, né? Eu falei a última, a necrose caseosa, né? Então, hoje eu vou dar sequência falando sobre a necrose fibrinoide, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que ver, né? Pensar. Necrose nós já sabemos o que é, né? Um estado de morte, né? Nesse caso, fibrinoide. Essa palavra oide significa, né? Esse termo técnico, né? Esse sufixo, ele refere-se a semelhante a, tá? E essa termo fibrina, fibrin, né? Vem de fibrina, tá? Que é um componente proteico formado a partir, né, dos nossos fibroblastos aí, tá ok? Existe mais de um tipo de fibroblasto, não vou entrar nessa questão histológica não, tá? Então, como eu coloquei para vocês aqui, né, geralmente ocorrem em alguns, né, vasos sanguíneos, né? A gente lembra que vasos sanguíneos inclui artérias, veias e capilares, porém, pessoal, é mais comum nas artérias, tá? Então, pode acontecer em qualquer um desses vasos, porém, as artérias são os tecidos mais acometidos para a formação dessa fibrina, né? E que resulta numa morte celular daquele tecido. Então, as artérias são os vasos mais acometidos, né, em morrer por consequência da formação de fibrina, tá? Então, lembrando que é uma semelhança, tá? Ela é ocasionada pela arteriosclerose, né? A palavra esclerose vem de endurecimento, né? Então, é um endurecimento no vaso arterial, tá? Ou também pode ser resultante, pessoal, de uma doença autoimune, tá? Então, a arteriosclerose seria aquele endurecimento que acontece nas artérias, tá? O que é mais comum, pessoal, causar uma arteriosclerose, né? Principalmente pela deposição do cálcio, né? O cálcio, existe, lógico, também a presença de gorduras, como eu falei para vocês em umas aulas anteriores aí, falei que pode acontecer também a deposição, né, de gorduras, principalmente o colesterol, né, o LDL. Existem os triglicerídeos também, mas o LDL é o mais comum, tá, pessoal? E essa condição, né, que seria uma lipoidose, faz com que a camada íntima, né, do endotélio vascular ali na artéria comece a acumular gordura ali, acumular essa deposição de gordura. Com a deposição de gordura também há uma precipitação dos íons de cálcio.
Então, a gordura penetra a camada interna do endotélio, que é a camada mais interna da artéria. Com isso, a gordura, né, se acumulando ali, se depositando no interior das células, né? É uma degeneração lipídica, né? E ocorre a precipitação dos íons de cálcio, e o cálcio, né, entrando juntamente com a gordura, faz com que aquela região vascular se torne dura, tá? Então, nós temos um endurecimento daquela parede vascular, né, na artéria. Quando eu tenho, pessoal, uma área maior, uma grande área de endurecimento da artéria, por consequência da deposição de cálcio, né, naquela camada onde tem a presença agora de gordura, esse endurecimento da arterial ali vai resultar num processo chamado de arteriosclerose. Então, a arteriosclerose, para que vocês entendam, é esse fenômeno que eu tentei explicar para vocês, tá ok? Porém, não é somente a arteriosclerose que vai resultar em um tipo de morte celular por acúmulo de fibrina, tá? Algumas doenças autoimunes, pessoal, essas doenças autoimunes também podem resultar na formação de uma necrose fibrinoide, tá? Uma doença autoimune, para quem não sabe, é um tipo de doença em que o nosso corpo, né, o nosso próprio corpo, que nós temos células imunes, né, células imunológicas, células que atuam para combater infecções, né, processo inflamatório, reparação celular. Então, as nossas células, elas reconhecem determinados tecidos como substâncias estranhas, tá? Então, o nosso próprio corpo desencadeia uma resposta, né, para destruir o nosso tecido natural, e isso faz com que haja um processo inflamatório e também, nesse caso, além da inflamação, desenvolve-se morte daquele tecido, tá? Então, em outras palavras, os vasos sanguíneos, eles são reconhecidos, né, a sua camada interna, como estranho por algumas células de defesa, né, do nosso sistema imune, e atacando-as, né, essas células acabam morrendo. Então, tanto a arteriosclerose quanto doenças autoimunes são situações que podem desencadear em um tipo de morte celular, tá? Que, como eu disse, pode acontecer em vários locais, tá? Principalmente em vasos sanguíneos e principalmente dos vasos da artéria, que são os vasos acometidos aí, tá ok? O nome, pessoal, fibrinoide, ele se dá, né, porque o tecido fica semelhante a uma fibrina, tá? Essa fibrina é um tecido hialino, tá? Um tecido hialino nada mais é que um tecido vítreo, um tecido espelhado, parecendo um vidro, pessoal, tá? Só que um vidro que em algumas situações pode ter essa coloração, né, rosada, principalmente pela questão do corante. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessa imagem superior, aqui nós temos uma artéria normal, tá? Aqui nós temos o lúmen da artéria, e aqui internamente, ó, internamente nós temos a camada interna, que entra em contato com o sangue que está passando aqui dentro, tá? Essa camada do endotélio, que é a camada mais íntima aqui, ela pode, como eu disse para vocês, por algumas situações ocorrer, né, o acúmulo, né, dessas substâncias e causar uma morte celular no endotélio. Então, aqui na parte inferior, o que nós conseguimos visualizar? Nós conseguimos visualizar, ó, olha esse tecido, pessoal, muscular, né, a espessura que ele tem, né, essa do meio aqui. E olha a espessura desse tecido muscular aqui no meio. Por que esse tecido ficou, né, mais espesso? Pelo aumento do músculo? Não, né? Então não é os miócitos aqui que aumentaram, não. Aqui aconteceu principalmente, pessoal, porque o próprio endotélio, ele foi, né, ele sofreu uma deposição dessas substâncias, tá? Ou ele sofreu um ataque, né, de células de defesa em que ocorreu, pessoal, uma formação de um tecido morto aqui. Esse tecido morto, que ele tem um aspecto, né, vítreo, né, um aspecto proteico, né, ele é chamado de necrose fibrinoide, tá ok? Necrose fibrinoide, tá? Aqui nós temos, mais uma vez, algumas artérias, né, e aqui a gente consegue ver
né, pequenas alterações no endotélio, tá? Porque é uma lesão leve, tá? Aqui nesse tecido aqui, ó, nós conseguimos ver uma área maior, pessoal. Então, olha a espessura dessa área rósea aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Então, essa área rósea aqui, ó, ou essa área fibrinoide, essa área, ela foi, né, ocorreu uma esclerose, né, um endurecimento, e aqui na parte mais interna nós conseguimos visualizar que existe um tecido mais, com uma coloração mais intensa, tá? Que é justamente a necrose. Professor, o que é essas coisas aqui dentro? Isso aqui são células sanguíneas, tá, pessoal? Hemácias, células de defesa que estão passando por aqui. Esse branco basicamente é o plasma, tá bom? Então é isso que nós enxergamos nessa imagem aqui, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos uma necrose fibrinoide, né? Na qual o tecido acometido aqui foi o tecido epitelial, tá? Ah, mas você falou que tinha vasos sanguíneos. Eu falei que a maioria são vasos sanguíneos. Eu não falei que todos, o único tecido acometido é os vasos sanguíneos, não, tá? Então aqui nós temos uma inflamação do tecido epitelial, justamente nessa camada mais superficial, ou seja, nesses capilares que ficam na pele, tá? E aqui nós desenvolvemos uma vasculite, tá? Essa vasculite seria uma inflamação desses vasos, microvasos, né, dos capilares na pele, e aqui com uma consequência de morte desse tecido, tá? Pessoal, lembrando que essa célula epitelial é uma célula lábil, então ela consegue, né, se regenerar desde que não continue o agente agressor. Se continuar o agente agressor, obviamente que a célula não tem tempo de fazer essa reparação, né, e nós vamos ter uma cicatrização, ou seja, a camada da pele ela vai ficar dura, tá, pessoal? Vai ficar uma crosta, como se fosse um calo grande aqui, tá ok? Aqui, pessoal, nós temos o acometimento também, né, da região intestinal, região do intestino grosso, tá? E aqui, secundário, também temos um processo hemorrágico. Então, aqui vai misturar mais de um tipo de necrose, tá? Aqui também nós temos, ó, esse tecido mais escuro, tá? A formação, aqui a gente consegue visualizar na lâmina, né? A formação de fibrina acumulando nessa região, tá? E aqui também no coração a gente consegue visualizar em alguns vasos, ó, essa parte mais escura aqui, tá? Aqui também, ó, não sei se vocês vão visualizar aí do celular ou do computador de vocês, tá? Então aqui a gente consegue ver um tecido vítreo, né? Tecido morto com esse aspecto vítreo. Aqui é aquela mesma imagem que eu já tinha mostrado aqui no miométrio, né? Ou seja, no músculo do útero, né? Então a gente consegue visualizar aí também. E a última necrose que eu queria tratar com vocês, comentar, pessoal, com vocês, é sobre a necrose hemorrágica, tá? Então, necrose nós sabemos que é um estado de morte, tá? E hemo refere-se ao sangue, né? E rágico vem de um derramamento, tá? Um escorrimento, né? Uma saída de sangue. Então, a necrose hemorrágica é um tipo de necrose também, que, claro, pela nomenclatura já dá para saber, em que o tecido morre, né, com o derramamento de um determinado volume de sangue aí, ok? Então ela ocorre em alguns órgãos internos, né? Aqui nós, por exemplo, enxergamos o encéfalo, né? Quando há obstrução do fluxo sanguíneo, tá? Então olha só, pessoal, aqui nós temos que entender o seguinte: professor, esse tipo de necrose não é uma necrose de coagulação, né, ou isquêmica? Não. Por que não? Porque aqui nós temos um vaso, deixa eu até tentar desenhar para vocês poderem enxergar comigo aqui. Então, olha só, eu tenho um vaso, né? E esse vaso, eu tenho uma obstrução aqui, tá? Então, olha só, se eu tenho uma obstrução aqui e essa parte de cá não recebe o sangue, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter um tipo de necrose por consequência de uma obstrução, não é isso? Então, aqui eu vou ter uma necrose, né, coagulativa ou necrose isquêmica. Então, está o N
Não vai dar para ver muito bem, mas vocês estão me ouvindo, tá? Agora, entendo que se esse vaso tiver uma obstrução aqui, eu vou ter um acúmulo, né? Aqui, imagina que aqui tem outros vasos que vão se ligar aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se o sangue não está conseguindo circular para lá, ele vai acumular onde? Aqui, ó, nessa região, não é isso? Então, eu vou circular aqui. Essa parte de cá está acumulando sangue. Então, como essa região está acumulando sangue, essa região pode ocorrer uma morte. Só que aqui a consequência não é a falta de sangue. Aqui a consequência vai ser o excesso, né? Uma quantidade grande de sangue no tecido. E essa quantidade grande no tecido pode resultar também um tipo de morte que é uma morte, né, uma necrose hemorrágica, tá? Então pode ter nessa região uma necrose hemorrágica e, como eu disse aqui, nessa região uma necrose coagulativa ou uma necrose isquêmica. Então vai depender, né, do processo fisiopatológico ali, né? Da fisiopatogênese ali, na verdade, tá? Então, esse acúmulo de sangue, tá? Ele diminui o nível de oxigênio. Por quê, professor? Porque imagina só, nós temos aqui uma quantidade de células recebendo um grande volume de sangue. Só que os componentes desse sangue vai mudar, pessoal. Por que vai mudar? Porque como nós temos um sangue com várias substâncias, o sangue existem muitas coisas aqui. Uma dessas coisas, pessoal, exatamente o oxigênio e também, né, nós temos o gás carbônico e também hidrogênio. Então, essa concentração de sangue junto com proteínas e outras substâncias que vão acabar desintegrando, que elas saíram do vaso sanguíneo, né? Elas vão acabar indo para o tecido, o interstício. Então, se está acumulando sangue, quando a pressão está maior dentro aqui, o que acontece com o sangue? O sangue sai, o líquido sai, né? Na verdade, o plasma sai. E esse plasma saindo, ele traz seus componentes proteicos. Então, nós vamos ter um aumento de proteínas, um aumento de sangue saindo do vaso, vai faltar aqui oxigênio. Então, esse oxigênio em baixa concentração, né, em baixo nível, né? E junto com essas proteínas que migraram para o tecido, junto com o gás carbônico que vai aumentar também no tecido, e junto com o hidrogênio, né, o íon de hidrogênio, o H+, aí, nós vamos ter, pessoal, um déficit, né, metabólico entre o tecido, né, no caso as células que vão receber, e a região em que o sangue circulante está normal. Nós vamos ter uma diferença, tá? E essa diferença de falta de oxigênio, aumento de gás carbônico, aumento de hidrogênio, né, o H+, né, vai fazer com que haja uma acidez. E esses fatores vão fazer com que esse tecido, essas células, acabam morrendo. E que tipo de morte que elas vão ter? Um tipo de morte chamado necrose hemorrágica, tá? Então a necrose hemorrágica é esse tipo de morte aqui, tá? Ela pode espalhar o tecido necrosado, ou seja, esse tecido ele pode ter uma área aumentada dependendo das regiões que vão receber esse acúmulo de sangue aí, ok? Espero que vocês tenham entendido o meu desenho, tá? Aqui nós temos mais algumas imagens, tá? Então aqui nós temos um rim, né? Foi tirado aqui nós temos o peritônio, né? Foi tirado a cápsula fibrosa dele de cima aqui, tá? Nós visualizamos o rim. Aqui nós temos o fígado, tá? Com a morte tecidual, né? Do tipo hemorrágica. Aqui, pessoal, nós temos uma necrose hemorrágica com também focos de gangrena. Lembra, pessoal, que não é porque o tecido está tendo uma isquemia que ele não pode morrer por outra causa. Nesse caso, ó, nós vamos ter uma necrose hemorrágica com focos de gangrena. Lembra que a gangrena é um tipo de morte celular em que vai faltar o oxigênio, mas também tem a presença de micro-organismos, principalmente bactérias, né? Então aqui é um pênis, pessoal. Ele ocorreu a morte secundário a esse processo hemorrágico, né? E aqui, como eu disse para vocês, ele estava evoluindo para o apodrecimento já, tá? Talvez essa região teve alguma lesão para chegar nesse ponto aqui, tá? Então aqui, ó, nós conseguimos visualizar a glande, né, a famosa cabeça, né, da piroca, né? Desculpa a palavra, mas
o termo glande é exatamente o ápice do pênis, né? Então aqui nós temos a gangrena, tá? Que a gente consegue visualizar aqui. Tecido necrosado preto aqui, ó. Então aqui nós temos uns resumos, pessoal, dos tipos de necrose, tá? Então a necrose do tipo coagulação, tá? Necrose liquefativa, né? Necrose gangrenosa, necrose gordurosa, necrose fibrinoide, necrose caseosa, tá? Pessoal, uma coisa que é importante ressaltar, que se eu perguntar para vocês quais são os tipos, vocês vão citar os que eu falei. Porém, dependendo da referência bibliográfica que vocês vão usar, vocês podem ter lá 5 tipos, 6 tipos, né? Vai depender da classificação patológica daquele anatomista. Então, alguns anatomistas, eles conjugam, eles falam que aqueles 2 tipos refere-se a um só. Então, esse mérito de discussão de qual que é, qual que não é, eu não vou entrar nisso, tá? Então, aqui tem um resumo das principais que eu falei. Então, necrose de coagulação, as proteínas da membrana e as enzimas são desnaturadas, evitando a proteólise das células mortas, né? Então, depois vocês podem dar uma visualizada, tá, nessas informações, tá? Senão eu não gostaria de ficar lendo tudo para vocês aqui não, tá? Mas existe aqui uma simplificação e, como eu disse para vocês, vai depender do tipo, né, do tipo de autor que nós olhamos aí, nós podemos ter algumas distinções aí, tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre a necrose, tá? Lembrando, pessoal, que necrose é uma condição em que a nossa célula, né, as nossas várias células em um corpo vivo acabam morrendo, tá? Então nós temos um indivíduo vivo e um grupo de células morrendo por autólise, tá? Então o indivíduo continua vivo, mas uma parte daquele indivíduo, né, um tecido, né, grupos de células, né, são grupos de células vão acabar sendo acometidas. Então nessa condição que eu estou falando para vocês, tá bom? A partir de agora, pessoal, nós vamos continuar o nosso estudo, agora falando, né, continuando morte celular, mas agora falando de outros tipos de morte celular, tá? A morte celular que nós vamos falar a partir de agora é a morte celular do tipo programada, tá? Ok? Então, a morte celular do tipo programada é um tipo peculiar de morte celular, tá? Por que é um tipo peculiar? Porque acontece em situações restritas, situações específicas, tá? Então é isso que nós vamos ver, tá? Essa morte programada, o nosso corpo, ele induz ou ele viabiliza esse tipo de morte, tá? Então a morte programada é aquele tipo de morte em que as nossas células, né? E aqui, pessoal, é voltada principalmente a células individuais, tá? Ou seja, o corpo ele atua em morte de célula por célula. Então está acontecendo uma morte celular num tipo de célula, né? Isoladamente com a célula que está do lado. Então aqui, claro que pode acontecer de forma simultânea, mas cada célula está sofrendo uma ação diferente. Diferente da necrose, que é um grupo de células sofrendo a mesma ação, tá? Aqui na morte programada, não. Nós temos células individuais sofrendo uma ação de morte, né? Ou seja, sendo morta ou ainda se matando por consequência de um estímulo individual, tá? Naquela mesma célula ali. Quais são os tipos de morte programada, pessoal, que nós vamos conversar aqui? Basicamente esses 3 tipos de morte aí, tá? Que é a apoptose, a autofagia e a mitose, tá? A morte celular, pessoal, que nós vamos dar ênfase aqui é a apoptose, tá? Embora eu vou comentar também a autofagia a nível de conhecimento e a mitose também a nível de conhecimento, tá? Uma coisa importante de ressaltar aqui, pessoal, que a necrose, todas as vezes, elas são situações em que há uma morte celular, né, de origem patológica. Então nós temos aí
grupos de células, né, morrendo por consequência de falta de oxigênio, por consequência da presença, por exemplo, de um agente tóxico, né, de um parasita, né? Então nós temos um trauma físico, né, uma substância química, então alguma situação patológica, tá, em que ocorre o desenvolvimento dessa morte necrótica. Já na morte celular programada do tipo apoptose, nós temos uma morte, pessoal, como eu disse, de células individuais, cada célula sofrendo uma reação, porém ela pode ser ocasionada tanto de forma fisiológica quanto patológica. Então, já de cara eu adianto para vocês que existe essa distinção, ok? A apoptose é o principal tipo de morte celular programada que nós iremos falar. A autofagia é basicamente um mecanismo de sobrevivência, né, que o corpo utiliza, né, em último caso, que nós vamos falar também. E a netose é um tipo de morte especial, tá? Nós falamos que é um tipo de morte, é um tipo de necrose especial, porque parece a necrose, porém tem fins, né, benéficos e o corpo consegue programar. Diferente da necrose que a hora que falta os elementos constituintes, nós temos aí a necrose acontecendo, tá? Então, continuando, pessoal, vamos falar, como eu disse para vocês, principalmente da necrose, tá? Então, a necrose, pessoal, ela pode ser chamada de várias formas, né, como eu já adiantei para vocês, tá? Ela pode ser chamada de morte celular programada, a apoptose, perdão, pode ser chamada de morte celular programada, pode ser chamado de morte celular não seguida, né, de autólise, né? Lembra que a autólise é uma autodestruição, né? A lise autoquebra causada pelos lisossomos, tá? E também pode ser chamada, eu não quis colocar tudo aqui, senão fica muita coisa, né? Mas a gente pode chamar ela também de morte silenciosa, né? Porque ela geralmente não deixa vestígio, né? Não deixa uma inflamação acontecer, né? Não alarma as células que estão próximas, tá? E ela também pode ser chamada de suicídio celular, tá? Em que a própria célula se mata, tá? É claro que precisa de uma ativação e nós vamos falar sobre isso aí, tá? Então, a apoptose é um tipo de morte celular programada que acontece em células individuais e essa morte celular, ela é uma morte não causada por autólise, ou seja, não é a liberação de lisossomos, né, que são eclodir vesículas lisossomais, que é aquelas que possuem enzimas que fazem digestão. Isso não acontece aqui, pessoal. Não é essa liberação de enzimas que vai causar a apoptose, tá? Ela pode ser chamada, como eu já disse, de morte celular programada, morte celular não seguida de autólise, porque não tem autólise nesse tipo de morte. Pode ser chamada também de morte silenciosa, né? Porque ela não vai deixar nenhum resíduo, não vai ter inflamação, né? Então essa célula vai ser destruída quietinha, tá? Ou também pode ser chamada de suicídio celular. Por quê? Porque nós podemos ativar essa morte, né? Nós podemos jogar uma mensagem para que ela possa se matar, tá? Se autodestruir. Beleza? E essa autodestruição, pessoal, mais uma vez, ela é coordenada, tá? Gasta energia para isso, tem vários aspectos, né, patogênicos envolvidos aí, beleza? A questão etimológica, pessoal. A palavra etimologia vem da origem da palavra, tá? Então, etimologicamente falando, a palavra apoptose significa, ela vem da junção de apo mais ptoses, né? Então, apoptose, apto mais ptose, né? Essa palavra apoptose, ela significa queda de folhas, tá? Por que queda de folhas? Porque quando descoberto esse fenômeno, né, de morte celular, que não foi tão recente, né? Perdão, não tão distante, tá? Eles viram que essa morte de células é como acontece numa árvore. Uma árvore, ela se torna florida e posteriormente ela perde folhas. Então, esse fenômeno de perder folhas em uma árvore é natural. É normal para que a célula consiga continuar crescendo ou mantendo-se a sua estrutura, tá? Então, assim como uma árvore precisa perder folhas, ou seja, precisa
desprender essas folhas e perder delas, desligar, o nosso corpo também precisa desprender células e se desligar do nosso corpo, tá? E esse processo, como eu disse para vocês, que é coordenado, que é controlado, é a apoptose. Então, essa renovação, né, de células, umas morrem, outras se dividem, nós vamos ter que manter um número natural, uma quantidade natural de células aí. Então, a apoptose ela vai entrar para poder fazer esse controle, essa regulação, né, essa renovação de células, tá ok? Outro tópico aí, pessoal, é a questão da história, tá? Então, no contexto histórico, a apoptose, pessoal, ela sempre aconteceu, porém, ela foi descoberta, né, pela primeira vez em 1973, tá? Um grupo de pesquisadores, né, de uma revista chamada Nature, né, descobriram que existia um tipo de células que estavam com as suas funções funcionais até um determinado momento normais e de repente essas células morriam sem nenhum agente patológico ali causando. Então eles foram estudar e descobriram que esse fenômeno era um fenômeno natural, era um fenômeno de morte programada, tá? Então foi publicado em 1973, né, nessa revista Nature aí, tá? Outra coisa, pessoal, que nós temos que fixar é que a necrose não significa uma doença, tá, pessoal? A necrose ela pode ser vista principalmente como um mecanismo de defesa. Então, é uma condição em que o nosso corpo ele está destruindo aquela célula, ou porque aquele número de células está a mais, ou porque, como eu disse para vocês, aquela célula sofreu uma lesão e ela pode se multiplicar não funcional, né? Ou, por exemplo, surge um determinado tipo de tumor. Então, aquela célula tumoral foi identificada, então ela vai ser destruída. Então, a apoptose ela deve ser vista, pessoal, principalmente na condição, né, benéfica, como defesa, como eu disse para vocês, tá? Nós temos aí em torno de 60 bilhões de células que morrem todos os dias por apoptose. Então, a apoptose, pessoal, é muito mais comum do que vocês e eu imaginamos aí, tá? Porque é uma situação que acontece diariamente, como eu disse, 60 bilhões de células morrem por dia, então é muita coisa. É claro que esse número é um número hipotético, né? Calculado pelos pesquisadores aí, tá? Mas é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa considerando um indivíduo aí, né? Outra coisa importante de comentar, pessoal, é a origem etiológica. Lembra que etiologia é as causas, né? Então, a origem etiológica, pessoal, é o que causa uma apoptose, tá? A apoptose, ela pode, pessoal, ser resultante, tá? Não sei se eu coloquei aqui no slide, não coloquei. Ela pode ser resultante de 5 fatores principais, tá? 4 fatores, perdão, tá? Quais são esses 4 fatores? Como eu disse para vocês, ela pode ocorrer com o motivo de renovar, né, uma renovação, tá? O corpo quer repor uma determinada quantidade de células, tá? Então, essa reposição gera um estímulo programado, uma apoptose, tá? Então, uma reposição, uma renovação desse tecido, tá? Pode resultar, né, nesse processo de apoptose. Ok? Outra situação, pessoal, agentes infecciosos, tá? Nós temos aí, por exemplo, em situações em que um parasita, como principalmente aqui vírus, né? Ele acaba, esse micro-organismo aí, ele acaba invadindo células saudáveis nossas, né? E lá dentro das células, esse vírus começa a se multiplicar e depois ele vai usar essa célula, vai se nutrir dela e vai estourar e vai liberar um monte de outros vírus, né, para o nosso corpo. Quando o nosso corpo, as nossas células de defesa percebem que aquela célula ela foi acometida, por exemplo, por um vírus, né, ou um outro parasita, o que ela faz? Essas células nossas percebem que aquela célula está infectada,
então ele acaba ativando naquela célula uma morte celular para que morra aquela célula, mas também morra o vírus, né, ou o parasita que está no seu interior ali, ok? Outra situação, pessoal, que pode causar uma morte celular do tipo apoptose é uma resposta imunológica, tá? Então, por exemplo, em uma infecção que nós temos em um tecido, né? Imagina que a pessoa teve uma infecção no braço ali, uma pancada infeccionou, né? Essa infecção vai estimular a migração de vários leucócitos, tá? Leucócitos são os glóbulos brancos, células de defesa nossa aí. Os leucócitos vão destruir aquelas células infecciosas, né? Aquelas micro-organismos, e quando eles terminarem, né, de destruir esses micro-organismos, como o nosso corpo, para poder combater a infecção, ele teve que produzir mais linfócitos, mais leucócitos, né? Ou seja, mais glóbulos brancos, ao final dessa inflamação nós vamos ter um monte de glóbulos brancos sobrando, né? E aí, o que o corpo vai fazer? Vai ficar mantendo glóbulos brancos? Para eles precisam se nutrir, pessoal, eles precisam de oxigênio, precisa, né, de energia, né? Precisam aí de nutrientes. Então, quando acabou o processo infeccioso, o corpo naturalmente ele destrói essas células, né, esses linfócitos, esses leucócitos aí, e assim nós vamos economizar, preservar energia aí, tá? Então, eles são destruídos naturalmente. Quando você vê lá que uma pessoa está com infecção, o indivíduo está com acima, sei lá, 15 mil, né, de leucócitos, então está acima do normal. Após a infecção, esses 15 mil, lógico que durante a infecção morre alguns, mas essa quantidade maior aí, né, a mais, ela vai ser destruída após o processo infeccioso aí, tá? De forma natural, que é uma morte programada do tipo apoptose. Beleza? Outra causa, pessoal, que pode desencadear também a apoptose são lesões celulares, lesões no DNA, pessoal. Então a célula sofre uma lesão no DNA, seja ela, pessoal, por a presença de uma radiação, né, solar, por exemplo, ou outro tipo de radiação, seja pela presença de uma substância química, seja pela presença de um vírus mutante que alterou a base gênica, ou mesmo uma mutação do DNA, né, o DNA na hora de fazer a transcrição ali, né, ou uma mitose ou meiose, o corpo forma um tipo de base gênica diferente, o corpo reconhece que aquela célula sofreu uma lesão ou uma alteração crítica nesse DNA, essa célula pode ser ativada o seu processo de morte celular do tipo apoptose. Beleza? Outra situação, pessoal, que nós temos que comentar, antes de finalizar aqui, é que essas condições, né, acontecem, né, por várias razões. Aqui eu enumerei, né, a renovação, a infecção, a resposta imunológica e a lesão, né, no DNA. Porém, são dezenas de situações que podem resultar. O que vocês precisam entender é que as células, muitas células, precisam morrer. E como que essas células vão morrer? Vão morrer de forma organizada. E a apoptose é uma forma de matar essas células de uma forma organizada. Tá ok? Outra situação, pessoal, é que às vezes, como nós temos uma lesão celular, essa célula lesionada, ela vai, para que ela não gere um problema maior, para que ela não gere uma complicação no nosso corpo, né, para que ela não cause problemas maiores, o que vai acontecer? O nosso corpo prefere matar essa célula do que arriscar, né, a saber o que vai acontecer lá. Então, é um tipo de morte celular programada que vai resolver isso aí, ok? Quanto à etiologia, é isso que eu gostaria de falar com vocês, tá? Eu queria comentar também com relação aos tipos, né? Aos tipos de apoptose, tá? A apoptose, como eu falei para vocês, a necrose ela é exclusivamente patológica, mas a apoptose, pessoal, ela é um tipo de morte celular, né, que pode ser tanto patológica quanto, né, fisiológica, como eu coloquei para vocês aí, tá?
É claro que a maioria delas, né, a grande maioria das apoptoses, das mortes celulares programadas que acontecem, elas são causadas, né, por vontade do nosso corpo, então de uma forma fisiológica, tá? E obviamente também em algumas condições pode acontecer também a morte celular do tipo patológico, tá? Que algum agente patológico, algum processo patológico pode desencadear esse tipo de morte celular, tá ok? Então eu posso, pessoal, por exemplo, citar aqui, ó, para vocês anotarem, quem quiser anotar, quando nós temos, por exemplo, a gestação ali, ó, a gente consegue visualizar que a mama do lado esquerdo ela ficou maior, ela ficou protusa, né? Nós tivemos aqui uma hipertrofia, né? Uma hiperplasia também da mama, né? Nesse caso aqui, tá? Por que isso acontece, pessoal? Nós sabemos que durante o período de lactação, nós liberamos bastante prolactina, e a prolactina, que é um hormônio hipofisário, né, da hipófise anterior, esse hormônio, ele estimula o aumento, a hipertrofia, a hiperplasia das glândulas mamárias. E isso faz com que a mulher consiga produzir mais leite para poder manter a lactação, tá? Posteriormente, após esse período de lactação, o que vai acontecer? O corpo vai ficar mantendo essa célula se não está utilizando todo esse leite? Não. Então, o que o corpo faz? Ele altera a quantidade, né, a liberação de prolactina, diminuindo a produção de prolactina, menos estímulo vai ter nas glândulas mamárias, e essas glândulas mamárias pouco estimuladas vão ter a sua utilização menor. Aí entra, pessoal, né, nas células hipertróficas, elas vão diminuir, então elas vão ter uma hipotrofia. Mas as células a mais que foram produzidas, o aumento de células que foi produzido, o que o corpo faz? Vai eliminar. Então, de que jeito? Apoptose. Ele vai estimular, ativar uma morte daquelas células que não estão sendo utilizadas, tá ok? Então, para que vocês possam anotar aí, a apoptose glandular, né, mamária, é um exemplo de uma apoptose que acontece de forma natural, então é fisiológico, tá? Um outro exemplo aqui, pessoal, que vocês podem anotar, é o tipo de morte celular, né, de apoptose que acontece lá na fase embrionária, aqui, ó, formação desse tecido, aqui nós formamos lâminas, ó, de lâminas interdigitais. Então, entre os dedos aqui, durante a fase embrionária, ele é fechado. Porém, chega em determinado momento da nossa fase de evolução, que esse tecido, essa lâmina que fica entre os dedos, elas não são úteis ali. Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai estimular, ativar nessas células que estão aqui no meio, uma morte celular do tipo programada, né, que é a apoptose. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos destruir esse tecido e nós vamos ter uma abertura das digitais, dos dedos aqui, tá? Porém, pessoal, nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, nós temos uma união, uma persistência, né? Então, isso aqui é um erro, né, que acontece inato aqui, né, do metabolismo, na verdade, uma alteração estrutural, né, que acontece lá na fase embrionária, que essas células apoptóticas não ativaram essa região, esse tipo de tecidos aqui, e a pessoa acabou desenvolvendo o seu crescimento com os dedos unidos, né? Isso aqui é chamado de sindactília, pessoal, se vocês quiserem anotar, tá? Então, a sindactília é um erro, né? Uma persistência da união de dedos, tá? Então, os dedos manteram-se unidos, tá? Porém, como eu disse para vocês, nesse caso, foi uma falha, tá? Se você aí possui os dedos separados, no seu caso, a apoptose ali funcionou normalmente. Beleza? Então, continuando, pessoal, nós temos aí também, como exemplo, né, podemos citar para vocês aí, uma morte celular programada patológica, né? Por exemplo, quando nós temos um agente infeccioso, né, imagina que um vírus, uma bactéria, né, um protozoário, ele entrou dentro de uma célula natural. Né? O que o corpo faz? Linfócito T, linfócito B, macrófagos, né, por exemplo,
o neutrófilo, eles vão querer fagocitar essa célula que está com esse patógeno lá dentro, tá? E esse processo de nós temos alguma coisa que entrou, um agente infeccioso, e a nossa célula de defesa tentando destruir e destruindo por apoptose, nós temos uma morte que foi programada sim, só que ela foi programada porque um agente patológico entrou. Então, nesse caso, é uma condição, né, em que nós temos uma apoptose patológica, porque aquele agente patológico, né, um agente infeccioso, acabou adentrando ao nosso corpo ali, ok? Outro exemplo, pessoal, nós temos aí cânceres, né? Nós temos aí câncer que foi acometido, por exemplo, a pessoa teve uma mutação celular, né? A pessoa teve uma doença autoimune, né? E essas condições, né, como eu disse, o agente patológico também, faz com que o corpo reconheça que aquela célula ela não está funcional, ou ela tem um prejuízo muito grande na sua estrutura gênica. E aí o que o nosso corpo vai fazer? O nosso corpo ele vai privar para essa morte celular, tá? Então ele vai privar para que haja uma destruição desse tipo de célula, tá? Então nesse caso nós temos uma morte celular do tipo apoptose, mas causada por um processo patológico, por uma doença, tá? Então o câncer, uma doença autoimune, né? Um agente patológico, como eu disse para vocês, né? Um parasita como o fungo, protozoário, um vírus que acabe adentrando as células e causando um dano irreversível, essa célula vai ser morta por consequência desse tipo de morte celular. Tá ok? Vamos lá. Quando que essa célula inicia, pessoal? Quando que o nosso corpo começa a fazer a apoptose? É necessário chegar a um determinado tipo de idade, né? É só depois de adulto? É na infância? É lá na fase fetal? É lá na fase embrionária? Pessoal, a apoptose, né, é uma condição em que acontece desde o início da nossa vida aí, tá? É um processo, é uma condição que ela se inicia bem cedo, tá? Desde a fase embrionária já temos aí essa condição iniciando. Como eu mostrei para vocês naquela imagem anterior, né, ó, aqui, ó, nós estamos na fase embrionária, formando, né, a estrutura das mãos aí, né, e dedos. Então, aqui nós já temos o acontecimento de apoptose. Então, a apoptose ela vai iniciar lá na fase embrionária e ela pode se estender, né, e vai se estender durante toda a nossa vida aí, tá? Vai acontecer aí, ok? Lembrando que nós podemos ter, pessoal, falhas nesse processo. Como eu disse para vocês, se eu tive uma falha aqui nessa etapa, desenvolvi sindactília. Se eu tive numa fase, por exemplo, de uma mutação, nós podemos ter um câncer, né, aparecendo por uma falha nesse processo de apoptose. Se apareceu é porque o nosso mecanismo para corrigir não funcionou, tá? Então isso pode acontecer aí, ok? Então era isso que eu tinha tentado explicar no tópico aqui. O nosso corpo, pessoal, pensa comigo. Imagina só, nós somos uma célula de defesa, né? Imagina que nós somos uma célula que está passando por aqui e de repente nossa célula passou por aqui e percebeu que tem uma célula que não está normal, né? E aí o que acontece? Nosso corpo chega ali, ele já vai matando essa célula? Não, ele vai se ligar a essa célula e vai tentar interpretar o que essa célula está falando, ou eu vou tentar observar dentro dessa célula se está tudo bem ali, tá? É como se você passasse e visse alguém desmaiado, né? Essa pessoa está morta, já vamos colocar num caixão? Não, nós vamos avaliar para ver qual que é a condição clínica dessa pessoa. Então as células é mais ou menos isso, né? As nossas células vão passar por ali, vão fazer um check-up, né? Um raio-x ali, em outras palavras dizendo, né? Para tentar descobrir como que está essa célula, tá? De imediato, pessoal, nós temos uma proteína, né? Essa proteína é chamada de P53, né? Ou PT53, né? Esse PT aqui o aluno chega e chora, né? Então, essa proteína P53 é uma proteína, pessoal, de reconhecimento, tá?
essa proteína, ela passa pelo nosso corpo ali, e lá dentro da célula, ela tenta filtrar, tá? Ela tenta filtrar o que está acontecendo. Então, ela vai tentar identificar possíveis falhas, né? E ela já vai tentar fazer correções. Então, essa proteína, ela é muito importante porque caso haja, pessoal, um comprometimento estrutural em que não tem mais jeito, o corpo vai dar sequência aos mecanismos para matar aquela célula. Caso haja a possibilidade de fazer um reparo, né, naquele tecido, naquela região, essa proteína P53 ela já vai iniciar o processo de reparo celular. Então ele vai alterar lá, ele vai tentar tirar, se for no gene, né, aquele gene que está falho, ele vai tentar alterar para que a célula mantenha-se as suas funções normais, tá? Então seria mais ou menos assim para que vocês pudessem entender, tá? Então ou ele tenta reparar, ou se ele percebe que não tem mais jeito, né, o nosso corpo vai realizar a apoptose, tá ok? Então a proteína P53 é um agente, né, importantíssimo, né, na questão de prevenção, né? Ok? Porque na ação de apoptose vai ser mediado por outros tipos de enzimas ali, tá ok? Então vamos lá. Se for ativado, pessoal, aí sim nós vamos ter essas enzimas chamadas captase, e essas captases vão mediar através de outras proteínas aí, né, estruturais, né, abrindo canais ali, e isso vai desencadear a formação, né, de vesículas, né? Nós vamos cortar o DNA ali, fragmentar e colocar tudo em vesículas, tá? Formando o que nós chamamos de corpo apoptótico. Ah, professor, não entendi muito bem o que você falou, não. Eu vou dar ênfase em tudo isso aqui, pessoal. Aqui nesse momento eu queria que vocês entendessem o seguinte, que a P53 é um tipo de enzima, né? Uma proteína que faz essa observação lá naquele DNA, ver se está tudo certo. Se der para reparar, ele já arruma. Se ele vê que não dá para reparar, ele vai, né, favorecer, ele vai estimular a apoptose. E nessa apoptose, sim, nós vamos ter outras proteínas, né, principalmente essas captases aqui, caspase, que vão desencadear a abertura lá na membrana e vão fazer o corte, vão fragmentar o DNA para poder formar vesículas que são chamadas de corpos apoptóticos. Então, esse processo detalhado nós vamos ver já, né? Ou se não der tempo, nós vamos finalizar na próxima aula. Aqui nesse momento dei ênfase apenas na proteína P53. Beleza? Então aqui eu tenho uma imagem, né, de uma célula, aqui dentro o núcleo, aqui a mitocôndria, e aqui nós estamos formando o que eu acabei de mostrar que são os corpos apoptóticos. Isso aqui, ó, seria essas bolinhas aqui, ó, mostradas aqui. Aqui temos uma fragmentação, né? Então, essas bolinhas aqui são os corpos apoptóticos. Vão ser formados, né, vesículas, e essas vesículas vão ser fagocitadas. Depois, o que vai acontecer? Nós vamos pegar essa célula bonitinha, vamos fragmentar ela em um monte de bolinhas, né, que são os corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos vão ser digeridos pelas nossas células de defesa, né, os nossos macrófagos aí, vão fagocitar e vão destruir, tá bom? Esse detalhamento aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aí, já. Vamos lá. Essas células, pessoal, responsáveis por matar ou, né, destruir, né, as principais células de reconhecimento são essas aqui, ó, as NK, né, as células natural killer, né, ou seja, as células de morte. Essas células, pessoal, NK, elas passam ali, percebem que há um agente danoso ao nosso corpo e ele vai destruir essa célula, né, não funcional ou célula infecciosa, tá? Então ela vai ter essa ação principalmente, essas natural killers e os linfócitos, pessoal, eles são células que vão estar diretamente ligados ao tipo de apoptose. Só faz apoptose essas células? Não, mas um tipo de ação importante desse tipo de célula é justamente a morte
né, da célula do tipo apoptose, tá? Outra coisa importante, pessoal, a gente vai ver depois que tem duas vias aqui de ativação. Essas células natural killer e os linfócitos T, né, os citotóxicos, que é um tipo de linfócito. Eu não sei se vocês já estudaram imunologia, tem o CD4, CD8, então tem as paradas todas aí que eu não quero entrar na minha matéria, que não cabe a mim. Mas, para que vocês saibam que o linfócito T, né, do tipo citotóxico, tá, ele é um cara que também é responsável por destruir essas células, né, infectadas. Então, as natural killers e os linfócitos T, eles vão dar ênfase, pessoal, em tipo de células que estão infectadas, né, ou seja, com a presença de um agente infeccioso, e ou, né, também células que apresentam o aparecimento de um crescimento desordenado, tá? Ou seja, a formação de tumor, tá? Então, essas células, encontrou uma célula tumoral, né? Ou uma célula que tem a presença de um agente infeccioso. O que elas vão fazer? Tanto o linfócito T citotóxico quanto a natural killer. Vai induzir, vai estimular, vai ativar a morte daquela célula do tipo apoptose, tá? Aí às vezes você pode fazer uma confusão na sua cabeça assim, pensando comigo, peraí, se eu tenho um agente infeccioso dentro daquela célula, por que eu não desenvolvo uma necrose, Olha só, pessoal, se o linfócito chegar ali, né? Aqui, ó, nesse caso, dessa imagem, o linfócito a natural killer está chegando e está fazendo a avaliação e vai induzir a morte. É como se você jogasse um veneno para dentro dessa célula e ela morresse. Não é isso, mas para uma analogia seria dessa forma, né? Se fosse uma outra forma de combater uma infecção, por exemplo, que aqui nós estamos falando de uma célula individual, tá? Essa natural killer estimulando essa célula danosa. Se fosse várias células danosas, vários agentes infecciosos, várias células, né, com dano, aí eu desencadear um outro tipo de combate. Eu não ia fazer essa forma, jogar um veneninho, não. Eu ia chegar aqui, ia jogar interferon, ia jogar raio alfa, eu ia jogar interleucina, eu ia jogar um monte de substâncias. É como se eu viesse com uma arma aqui e atirasse, né, na montoeira de células ao mesmo tempo. Eu desse uma rajada aqui de metralhadora, pegasse uma faca e cortasse um monte de célula. Então, entendam aqui essa diferença, que as natural killers e os linfócitos T citotóxicos, nesse caso, eles fazem esse monitoramento no tecido ali, né? E assim que eles percebem células isoladas, eles fazem apoptose. Se eu chegasse aqui e fosse um grupo de célula, aí, meu amigo, seria um agente infeccioso, né? Em grande proporção, e nesse caso a apoptose não seria o tipo de morte aqui não. Aí nós iríamos matar esse tipo de célula, né, ia ocorrer um processo inflamatório e posteriormente a morte dessa célula do tipo necrose. Então nós teríamos uma necrose nesse tecido aqui e não uma apoptose. Lembra que a necrose são grupos de células e na apoptose são células individuais. Então nós temos uma distinção importante de se comentar e que vocês possam visualizar aqui também. Ok? Então, dando sequência, pessoal, quando eu tenho a presença, né, de um agente, né, de um câncer, né, ou uma neoplasia, que nós vamos estudar futuramente aí também, tá? Nessa situação de câncer, pessoal, o próprio câncer ele pode liberar substâncias que nós chamamos aí de antiapoptóticas, que podem inibir esse mecanismo molecular. Então, olha só como é louco, né? Eu falei para vocês que se tiver uma célula com uma mutação no DNA, por um vírus, radiação e qualquer outras formas, quando essa natural killer chega aqui, o que ela faz? Ela induz essa célula a morrer, não é isso? É como se ela jogasse o veneninho ali e essa célula morresse. Porém, quando a pessoa já tem alguns tipos de câncer, que essa célula natural que ele chega aqui, ela não reconhece que a célula é cancerosa, né? Que é um tumor ali, é uma das formas. Ou ela pode chegar aqui e jogar o veneno ali e a própria célula
né, cancerosa ter um antídoto para esse veneno, ou seja, é como se essa célula pegasse esse veneno e jogasse para fora de novo. E esse veneno, né, que seria essa indução à apoptose, não funciona. Então, essa questão de veneno, de joga para lá e para cá, que eu estou dando exemplo, é uma das formas para que vocês entendam que essa célula tumoral aqui, ó, por exemplo, né, um melanoma, esse melanoma ele está acontecendo por quê? Porque essa célula ela é capaz de inibir o mecanismo de defesa nosso, tá? Então, o mecanismo de defesa nosso que chegaria aqui e mataria essa célula, né, mutante, não está funcionando. Por que ele não está funcionando? Porque o próprio câncer ele consegue inibir os mecanismos normais. De que jeito? Liberando substâncias que são contra a apoptose. Então, ele se protege contra a apoptose e dessa forma a célula não consegue morrer. Tá? Então, nós temos aí uma falha nesse processo. Isso aqui vai desde proteínas, enzimas, né, aquela P53 que eu mostrei para vocês. Então, tem vários tipos de cânceres aí que podem surgir. Tá? Mas o mecanismo, como eu disse para vocês, pode estar incluído dentro dessa forma que eu estou tentando explicar para vocês. Tá bom? Não sei se eu consegui ser claro, né? Aqui nós temos um intestino, né, com uma tumoração, e aqui nós temos um melanoma de pele, tá? Aí, pessoal, nós temos a ativação, tá? Então, lembra que a necrose, ela pode ser chamada também, como eu disse para vocês, de um suicídio celular. Então, essa programação do suicídio, essa programação da morte, ou essa morte programada, que tudo é a mesma coisa, ela tem que ser ativada. Lembra que a natural killer, a nossa célula de defesa, ela tem que chegar ali e ela tem que reconhecer que tem um problema. E aí sim ela vai, né, não teve reparação, viu que não tem jeito, né, chegou no nível do estado que a célula não tem mais uma condição de reverter, o corpo vai ativar esse processo de morte, tá? Essa ativação desse processo de morte, pessoal, nessa imagem aqui eu também queria resumi-la, tá? Essa ativação ela acontece por um desequilíbrio tanto de proteínas, né, anti-apoptóticas, quanto também de proteínas pró-apoptóticas. Em uma condição normal, em uma célula saudável, nós vamos ter a mesma quantidade falando para a célula entrar em apoptose. Morrer, eu vou ter a mesma quantidade, né, de proteínas falando, não, tá tudo bem, não precisa morrer não. Então, nós temos esse equilíbrio, a célula vai manter-se funcionando. A partir do momento que eu mato a célula, eu destruo ou aumento a quantidade de proteínas que vai falar para aquela célula, morre, 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 o que acontece com aquela célula? Ela foi induzida a morrer porque nós temos um desequilíbrio nessa quantidade aí, tá? Essa ativação, ela acontece por duas vias, tá? Por duas vias, que é a via molecular mitocondrial, né? E também pode acontecer aí pela via de receptor de morte, tá? Então essas vias são vias pró-apoptóticas, tá? Porque compreende o seguinte, pessoal, se eu tenho aqui um grupo de proteínas, né, que são contra a apoptose, não é as proteínas contra a apoptose que vai fazer acontecer a apoptose. Nesse caso, nós vamos ter aqui um aumento, né, de estímulo dessas proteínas, né, pró-apoptóticas, que são as proteínas que estão falando, morre, morre, morre. Então, é essas proteínas que vão ser ativadas. Então, a via que eu vou ter ativada aqui vai ser aquela via no qual nós tivemos células que são a favor da apoptose estimuladas, tá? Então, essa ativação das vias pró-apoptóticas, ela acontece de duas formas, ou de duas vias. Quais são essas vias, tá? Essas vias são do tipo, né, da via molecular, né, mitocondrial, e através da via de receptor de morte. Então, a via mitocondrial, molecular mitocondrial,
e a via de receptor de morte. Essas são as duas vias comuns aí para ocorrer, né, para desencadear nesse processo, nesse fenômeno chamado de apoptose, tá? Essa via molecular, tá, a saber, tá, ela vai ser ativada por caspases, né, que são enzimas, e também por enzimas que degradam o DNA, chamado DNase, tá? Então a via molecular mitocondrial, ela vai ser ativada por caspases e por DNase. Em outras palavras, o que vai fazer a célula morrer, né, nesse caso de via molecular, vai ser por caspase, por enzimas, né, chamada caspase, e pode ser também por enzimas que degradam o DNA, chamado DNase, ok? E pela via de receptor de morte, nós temos aí, pessoal, a ativação de um ligante com o receptor, né? E esse ligante com o receptor, após ocorrer essa ligação, aí sim nós vamos ter a morte celular, ou seja, a apoptose, que também vai ser ativado por caspase. Então, professor, está uma bagunça na minha cabeça. O que eu preciso entender desse slide aqui? Você precisa entender que nós temos tanto proteínas que são contra e proteínas que são a favor. Isso em todas as células normais aí, tá? Durante a nossa vida, nós temos um equilíbrio dessas proteínas. A partir do momento que nós temos um problema, como eu disse para vocês, um agente infeccioso, uma mutação, um vírus ali, né, em que a célula sofre um dano que é irreparável, o que vai acontecer? Nós vamos ter um aumento de um determinado tipo de proteína, tá? Quais proteínas? As proteínas que são a favor da apoptose, vão aumentar a quantidade delas, tá? E elas vão aumentar de que jeito? Elas podem aumentar por duas vias, tá? Ela pode aumentar por uma via, de uma forma que nós chamamos de via molecular mitocondrial, tá? É lá dentro da mitocôndria que vai começar toda a parada, tá? Lá dentro da mitocôndria vai começar a matar a célula, tá? É chamado de via molecular mitocondrial. Essa via molecular mitocondrial, ela vai ser ativada basicamente por caspases e por DNases, tá? Que são enzimas que vão favorecer esse processo de morte celular aí, tá? Que eu vou aprofundar depois, tá? Já essa morte celular também pode acontecer, pessoal, aqui, ó, ela pode acontecer na membrana celular. Então, na membrana celular, né, ela pode ser ativada por via de receptor de morte, tá? Então, vai se ligar um receptor mais um ligante, e esse receptor, esse ligante é exclusivo para mandar matar, tá? Acontece nessa membrana. Então eu vou, ó, a via de receptor de morte, nós vamos ter esse cara que é o ligante, mais esse cara, né, que é o receptor, né, que está aqui, ó. Então o receptor e o ligante vão se unir e vão falar assim, cara, vamos matar essa célula. Então vai ativar as caspases aqui dentro e vai começar a fragmentar e vai virar apoptose e vai destruir. A via molecular, pessoal, mitocondrial, essa morte começa dentro da célula, tá? Então aqui dentro da célula, na mitocôndria, aqui, ó, nós vamos ter, né, o aumento dessas enzimas chamadas de caspase, e aqui ele já vai estimular a morte da célula. Então, o que eu queria que vocês notassem nesse rabisco meu aqui? Que a ativação da apoptose, ou seja, o aumento dessas enzimas pró-apoptóticas, essas proteínas pró-apoptóticas, pode acontecer de duas formas. Via mitocondrial, ou seja, aqui dentro da célula, tomando uma decisão dessa célula morrer, porque foi percebido o erro aqui dentro, ou esse erro pode ser percebido de fora. Como a gente viu lá atrás, pode vir aqui, né, um linfócito citotóxico, né, como a gente viu ali, né, ou nós podemos ter uma célula T, né, vai chegar aqui essa célula e vai perceber que aqui dentro está alguma coisa errada. Então ela vai se conectar aqui na membrana, através do ligante, né, no seu receptor da célula, e ele vai ver que aqui dentro tem alguma coisa errada, que não tem mais jeito. Então aqui de fora vai vir a mensagem,
Vamos matar a célula, morre. Então, lembra do veneninho que eu dei o exemplo? Ele vai estimular a apoptose. Na via mitocondrial, aqui dentro da célula, né, o corpo percebe, a própria célula percebe que ela não tem mais jeito, e para que ela não cresça e vire um câncer, essa própria célula, ela inicia a sua morte. Então, ela mesmo se suicida, né? Auto-suicídio não existe, né? Ela mesmo se suicida. Ok? Então, nós temos aí a ativação diretamente dentro da célula pela via molecular mitocondrial, tá? Pessoal, não vai dar mais tempo de continuar, tá? Meu tempo aqui já está se esgotando. Só salientar a vocês que eu vou continuar, tá? Vou continuar aqui falando, aí eu vou explicar detalhadamente o que é caspase aqui, DNase, as paradas todas aqui, ligante receptor, então eu vou aprofundar em cima disso daqui, tá? Na próxima aula aí, tá bom? Vou mandar, pessoal, para vocês no grupo aí as questões, tá? Vou mandar as questões para vocês responderem relacionado a esse assunto aqui, tá? No mais, muito obrigado por me ouvir, tá? Deus abençoe vocês, bom final de semana. Eu já mandei a mensagem aí no grupo, pessoal, não sei se todo mundo visualizou, ou quando você vai visualizar esse vídeo aqui, não sei se você está assistindo na ordem correta aí, tá? Mas a previsão das aulas era voltar dia 11 agora, mas infelizmente pelos decretos, tanto estadual quanto municipal, e também pela incidência que está ocorrendo aí, né, de casos de coronavírus, nós estamos, né, impedidos, né, por esse decreto de retornar às aulas por tempo indeterminado. Então, talvez, né, a gente possa até não voltar nesse semestre, só Deus sabe, tá? Tomara que volte, mas nós estamos nessa situação, tá? Enquanto isso, nós vamos continuar firme e forte aqui, fazendo o máximo possível para conseguir cumprir a missão, tá? E não abandonar vocês e também não cessar as aulas aí por completo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu? Fui!